Estamos começando mais um episódio do Resenha do Cangaço, o programa que leva até você através do canal 23.1 da TCM e no YouTube, no canal Resenha do Cangaço. Você pode acompanhar, no horário das 18 horas da sexta-feira. O Resenha do Cangaço, ele discute assuntos relacionados não só ao cangaço, mas áreas afins, como religiosidade, folclore, coronelismo. São temas que transitam da temática do cangaço, que a gente considera o tema guarda-chuva. Toda semana nós temos um convidado ou uma convidada para bater um papo sobre uma obra, sobre um filme, sobre um fato, sobre uma experiência de vida do convidado ou da convidada. A gente sabe que o cangaço tem se expandido muito na questão dos estudos e das produções. Seja o teatro, a música, o cinema, a literatura, e cada vez mais nós encontramos produções nas mais diversas áreas do conhecimento. Também tem ampliado muito a produção acadêmica, um grande número de monografias, dissertações, teses, que são trabalhadas dentro das universidades nos mais diversos cursos, seja da área de humanas ou até na área jurídica. E é importante que nós continuemos desenvolvendo, mostrando, discutindo a temática do cangaço. É comum nós nos depararmos com algumas pessoas perguntando se ainda tem o que se estudar no cangaço. Ora, na história, nunca deixa de ter um assunto para se discutir. Todo fato histórico, todo momento histórico, toda temporalidade histórica, ela não se esgota. O que está em questão são as problematizações, as relações entre as áreas de conhecimento e como cada tema vai ser trabalhado pelo pesquisador ou pela pesquisadora. Nós temos aí inúmeros eventos que discutem o cangaço. Várias cidades espalhadas pelos sertões do Nordeste do Brasil realizam mensalmente ou semestralmente eventos que discutem o cangaço. E é importante que você assista, participe desses eventos. Por exemplo, Felipe Guerra, no oeste do Rio Grande do Norte, é uma cidade que já vem no 4º ano consecutivo realizando o seu seminário cangaço. No próximo dia 25 e 26, nós teremos o 4º seminário cangaço Felipe Guerra, onde nós iremos discutir a temática coronéis e cangaceiros. Nós teremos a presença de escritores renomados, Honório de Medeiros, Luan Lende, João Souto, que é filho do ex-casal de cangaceiros, Durvinho e Morena. Ele virá de Belo Horizonte para participar de uma mesa. Israel Maria, de Natal, Bosco André, de Missão Velha, Ceará, Galbi Saldanha, de Natal, são nomes que estarão presentes nas mesas e que serão debatidos os temas da relação entre os coronéis e os cangaceiros. Mas hoje nós vamos discutir uma área que tem se ampliado, que tem levado até você, mostrado ao telespectador e ao internauta uma visão do cangaço pelo olhar de uma câmera. Nós vamos falar sobre cinema e, mais especificamente, sobre o filme. E nós temos aqui o convidado, professor José Gerardo Bastos da Costa Júnior. O currículo, cara, é enorme, eu vou ficar só. Ele é professor do IF, do campus aqui de Mossoró. Gerardo, amigo, obrigado por estar aqui conosco. Bem, eu também gostaria de agradecer, Lemuel, o seu convite, né? Muito interessante a gente poder compartilhar, trocar ideias sobre uma arte que talvez seja a que mais me emociona de todas elas, que é o cinema, né? Eu costumo dizer que
em geral, talvez eu chore por uma cena que eu vejo no cinema que se eu visse na vida real eu não choraria. Então ele me emociona bastante. E essa temática do cangaço, né, que traz uma série de interpretações, né, e que é muito importante que a gente possa discutir, inclusive dentro da sala de aula, porque apesar de, como você mesmo falou, é um tema muito extenso, há muitas pesquisas, mas talvez ainda muito mal compreendido pela população em geral. Então eu queria agradecer o teu convite, tá? Um programa anterior, nós trouxemos aqui a atriz Tony Silva, que ela trabalhou no filme Lua Cambará, do cineasta, seu conterrâneo, Rosenberg Cariri. Um filme espetacular, o Lua Cambará, e Tony Silva foi uma das atrizes que passou pelas mãos do Rosenberg, que é uma referência nacional como cineasta. E ela mostrou a emoção, não apenas de trabalhar com Rosenberg, mas atores como Chico Dias, atriz como Adira Paz e outros que estiveram lá. E ela colocou, muito semelhante ao que você disse aí, ela na condição de atriz, personagem, e depois ela se vendo, a emoção de você olhar para o filme que você participou, e como ela depois, o filme é de 2002, e no programa ela disse, mas hoje eu estou vendo coisas que eu não percebi há tanto tempo atrás, quando eu gravei. E aí você falando dessa questão da emoção, é mais fácil se emocionar vendo a cena do filme, que possivelmente, na realidade, eu lembrei de Tony, ela disse, realmente, eu vendo o filme agora novamente, eu tive interpretações que à época eu não tinha. Gerardo, me diga uma coisa, cinema, sala de aula, como é que você vê o professor de história, ou qualquer outra área, trabalhar o cinema como mecanismo de ensino para essa moçada? Lemuel, o cinema ele pode ser, né, um instrumento metodológico que possibilita grandes aprendizagens do estudante. Agora, vai depender da forma como o educador vai trabalhar em sala de aula. Se ele chega para a turma e diz assim, eu vou assistir um filme, aí passa o filme, não há um diálogo, não há uma interlocução, não há um tratamento dado ao filme anterior, durante e depois. Se ele chegar em casa, o pai perguntar assim, meu filho, o que foi que houve na aula? Não, assisti um filme. Se for para você pagar a escola, para você assistir um filme, eu pago aqui um stream e você assiste o filme em casa. Então, na realidade, a aula de audiovisual ela é diferente de você passar um filme. Há necessidade de um tratamento sobre o filme que vai ser apresentado, antes estudar sobre os autores, e durante parar o filme, discutir, debater, e depois uma atividade que o estudante possa lhe entregar. Não uma atividade feita por fazer, mas que tenha significado para a compreensão daquilo que você objetivou ao passar o filme. Então, é um grande instrumento. Agora, qual é o problema, às vezes, em sala de aula? O tempo da nossa aula e o tempo do filme. Então, se você tem um filme que ele tem 2 horas, como você vai passar se, em geral, você tem 2 aulas de 45 ou 50 minutos? Então, será necessário fazer recortes ou buscar uma outra metodologia que ele assista antes e aí, em sala de aula, seja feita essa problematização. Porque no caso da história, que é a minha disciplina, né, no IFRN, um filme baseado em fatos reais, ele é um filme histórico? Eu ia fazer essa pergunta. Né? Porque o estudante, muitas vezes, ao assistir o filme, ele pensa assim, eu aprendi história. Né? Ele acha que só consumir aquele produto, ele já aprendeu história. Uma outra pergunta pode ser feita. É possível aprender história por intermédio de uma produção cinematográfica, desde que ela seja, como você falou, problematizada. Se for passar o filme por passar, que a gente até brinca, de dizer assim, o enrolation in the class, estou cansado, está perto de terminar o semestre, quero passar alguma coisa para os estudantes, passa um filme e não há uma discussão. Então, nesse aspecto, o filme não será interessante enquanto uma abordagem metodológica. Mas se houver todo o cuidado e um trabalho anterior, durante e depois, sim, tem que parar, tem que ver se está entendendo quais foram as questões mais importantes que o estudante conseguiu captar dentro daquela produção cinematográfica. Uma coisa é o filme como aula,
outro filme como sessão de lazer. O momento de lazer da turma, que não tem problema o professor fazer isso. Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula diferente. Nós vamos assistir um filme para relaxar. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Tudo tem que estar vinculado ao objetivo daquela sua aula. Exatamente. Se o objetivo é realmente esse, nenhum problema. Agora, se o objetivo é problematizar uma questão histórica, então precisa de um tratamento. É verdade. Gerardo, documentário, filme. O que é que diferencia para o aluno e para o professor quando ele vai preparar isso aí? Eu acho que esse é um dos aspectos a serem abordados, né? O fato, o documentário, ele significa o que realmente aconteceu, porque ainda existe muito nessa mentalidade no senso comum, embora o pessoal muitos não saibam nem o que é o positivismo, a história de tentar recontar a história, resgatar como ela realmente aconteceu. E em muitos momentos, ao assistir um filme, o estudante pode pensar assim, eu estou assistindo a coisa como realmente aconteceu. Mas o próprio documentário, embora ele traga imagens de época, mas ele também é elaborado, ele também é um processo de escolha, né? Não significa que aquilo realmente aconteceu, mas foi uma escolha do diretor, do roteirista, do produtor do filme, e aí isso tem que ser discutido para que haja uma compreensão melhor desse processo. Porque tem que lembrar que por trás do documentário tem interesses, tem pessoas e tem visão de mundo. Então, o diretor, o roteirista, o produtor, o financiador, ele também tem seus interesses naquilo ali. O que é que eu quero mostrar nesse documentário? E aí, muitas vezes, a gente assiste um documentário e diz, não, isso aí é a realidade, ou real, é a história, porque é um documentário. Não é bem assim, né? Exatamente. O documentário dele precisa de um tratamento, não é só passar, pronto, aí a história é real. É como ela realmente aconteceu, o produtor conseguiu resgatar a história como ela aconteceu. Isso aí é uma quimera, não há condições de a gente resgatar fielmente como aconteceu. Mas sim trazer a abordagem, que isso é que é a história. A história não é o que está no filme em si, mas as abordagens que vão ser feitas, que vão ser refletidas, que vão ser traduzidas e discutidas com os estudantes. É o estudo sobre esse filme, que é a história com H maiúsculo enquanto ciência. Exatamente. Né? Porque o filme é a história em que está contando um fato, mas a discussão sobre ela, o estudo, aí sim é essa história enquanto ciência, que às vezes a gente também confunde muito, né, na cabeça da população em geral. Porque aí o professor e o aluno, a partir do filme, ele tem que fazer a sua construção e desconstrução daquilo que ele está vendo. E esse exercício da construção e desconstrução está fazendo história. E quando você me convidou, né, para poder discutir sobre o filme O Baile Perfumado, eu me coloquei na posição de um estudante. Eu não só fui assistir o filme, mas fui estudar sobre o filme e estudar sobre a temática referente do filme, para que eu pudesse compreender melhor. Porque quando eu assisto ao filme, eu vou mobilizar, né, determinadas categorias de análise a partir do que das minhas percepções anteriores ou dos meus estudos anteriores. Quando eu vou para o estudo, né, e você disse, há uma série de teses, dissertações, artigos, né, referentes a essa temática, você vai ampliando. Poxa, eu não consegui perceber isso aqui. É verdade. Aí dá vontade até de voltar ao filme e assistir novamente para poder perceber como é que o cara percebeu isso e eu não percebi, né? Porque talvez só o tempo que você levou para assistir não seja necessário para fazer as conexões de aprendizagem sobre essa temática. É por isso que uma coisa é você assistir um filme por lazer. Eu vou para o cinema, vou assistir um filme e tudo mais. Outra coisa é você assistir um filme para entender, para fazer uma crítica, né? E aí, depende quando você vai para o cinema, se você vai na condição de professor, para ver o filme, que eu não aconselho você vem em casa. O cinema eu quero lazer, eu quero relaxar e tal. Não, vamos relaxar um pouco. E então vou assistir uma sessão, 2, 3, 4, até você ter aquele olhar e levar seu caderninho para anotar, né? Então, perde um pouco o caráter de lazer. Pois é, porque é quase impossível a gente se despir de professor assistindo um filme, mesmo sendo no cinema. Porque a gente começa logo, às vezes até pensar, poxa, isso aqui seria massa em sala de aula. Pois é, trazer 200 alunos para cá para assistir isso, entendeu? Mas é verdade. E nós, o primeiro programa aqui que a gente discutiu essa questão do cangaço com o filme foi o filme Lua Cambará, que eu citei anteriormente,
do Rosenberg Cariri. Hoje nós vamos conversar sobre um dos filmes, Gerardo, que eu considero o melhor filme até os anos 90 que retratou o cangaço. Alguém pode dizer que não, e eu respeito, né? Produções anteriores ou produções posteriores. Mas o Baile Perfumado. Baile Perfumado, ele mistura, para quem está assistindo, ele proporciona a quem está assistindo não só situações que envolvem o cangaço, mas situações que envolvem personagens dos sertões do Nordeste do Brasil que merecem destaque. Questões como religiosidade, como política, como economia, como arte, tudo isso aparece no Baile Perfumado. E eu queria que você me desse uma visão geral do que você viu do filme. Nós vamos já entrar em algumas partes, algumas particularidades do filme, mas eu queria que você desse uma visão geral do Baile Perfumado, que é um filme do ano de 1996, direção de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Quem está nos assistindo pode ir no YouTube e ver, fazer uma leitura, conhecer um pouco mais sobre o Baile Perfumado e assistir. Está lá no YouTube, você pode assistir ao filme e fazer suas críticas, suas observações e deixar os seus comentários no nosso canal e ver, de fato, qual é a leitura que você tem do Baile Perfumado. Nós faremos outros programas com outros filmes. Hoje, o Baile Perfumado, que Gerardo vai nos falar um pouco dessa visão geral antes de entrarmos nos pontos específicos. Leonel, eu considero que os autores, os diretores do filme, juntamente com o roteirista, eles foram os diretores e roteiristas junto com o Ailton Lacerda. Eles foram muito felizes numa série de aspectos, né? Eu li algumas reportagens sobre eles, porque uma das teses que eu estudei para a gente estar aqui conversando hoje, a autora, a pesquisadora, ela levou alguns personagens do filme, né, os diretores, o roteirista, né? E levou também, inclusive, porque eles tiveram uma assessoria muito importante, que eu acho, quando você vai trabalhar com um filme baseado em fatos reais, é interessante ter uma assessoria de um historiador. E eles tiveram uma assessoria muito grande do historiador público, o Frederico Pernambucano de Melo, né, que esteve em todos os momentos discutindo com eles, o que inclusive fez com que eles mudassem bastante o que estava no roteiro para o que se tornou o filme, né? Então, primeiro aspecto, ter essa assessoria de um historiador, né? Eu chamo o Frederico Pernambucano de Melo de historiador público, porque ele não tem a formação acadêmica em história, mas pelo que eu pude perceber é considerado por muitos o maior pesquisador sobre o cangaço, né? Ou seja, ele se debruça sobre isso, mesmo sem ter essa formação acadêmica em história, mas pesquisa, escreve bastante, alguns dos seus livros são considerados as obras principais. O que eu percebi, pelo que os diretores falam, que a obra dele, Guerreiros do Sol, foi a que foi mais estudada para colocar algumas concepções no filme. Então, o primeiro aspecto, né, já que a gente falou sobre a questão do ensino, o fato deles trabalharem, né, a narrativa de uma forma lacunar, eu considero que foi muito feliz, porque eles não foram linear em aspecto nenhum, nem cronologicamente, nem no aspecto das cenas. Por quê? Porque tira aquela ideia de que eu estou indo assistir o Baile Perfumado e vou aprender a história do cangaço como ela realmente aconteceu. Porque ele vai deixar lacunas que o espectador vai pensar, poxa, eu não entendi isso aqui. E pode levá-lo até a pesquisar sobre por que cortou dessa cena para cá, por que saiu de um determinado espaço temporal e voltou para um outro, né? O que na cabeça de muita gente, nós que estamos muito acostumados às novelas, que tem começo, meio e os filmes também hollywoodianos de sessão da tarde, com começo, meio e fim bem definidos, muitas vezes quando ocorre essa quebra, a gente não consegue mais entender o filme. Aquela linearidade, né? Tradicional, quando quebra a linearidade, você aquela não temporalidade que você tem aqui, ela é quebrada no filme. Mas muito importante porque essas lacunas podem levar ao espectador a querer compreender melhor aquilo que foi passado Isso, lá. Exatamente. Um outro aspecto que eu considerei muito importante do filme, né, além do fato de que essa obra ela faz recrudescer o cinema em Pernambuco, né, que parece que estava meio parado, e essa obra fez com que
por falta de verbas, por falta de incentivo. A Embrafilme tinha acabado de levar, né, um tombo muito grande. E fez com que a população voltasse ao cinema, gostasse novamente, e os pernambucanos, os seus cineastas e pesquisadores, passassem a produzir novamente. É aquilo que a gente também já comentou aqui, que é em relação ao que é real e o que é ficção. O filme é um filme ficcional ou é um filme documentário? É interessante que um dos diretores, ele diz assim: eu acho que esse filme ele é mais documentário do que um documentário que eu fiz anterior sobre o rap. É verdade. Né? Pelo um conjunto de cenas que ele coloca de um dos personagens principais, se não o principal do filme, né? Que é o Benjamin Abraão, mas ao mesmo tempo mostrando cenas ficcionais com atores atuais, né? Então esse é um aspecto muito importante, porque nos traz essa discussão, o documentário e a obra de ficção, né? Então acho que esses aspectos foram muito bem e faz uma releitura sobre o cangaço, né? Ele sai daquela, porque assim, a minha formação em história é dos anos 80 e início dos anos 90, 1980 e 1990. E havia ainda uma discussão sobre o cangaço muito voltado para a ideia do marxismo, de que o cangaço eles seriam heróis na luta contra o sistema, né, agrário brasileiro, contra as agruras que vinham passando no nordestino. E ele traz uma nova discussão. Um outro aspecto também importante, a questão do moderno e do arcaico. Mostra que há características do arcaico dentro do cangaço, mas há também características da modernidade que são inseridas, como o próprio cinema, a questão do disco, do automóvel, que Lampião, por exemplo, teve acesso à metralhadora, né, como uma arma fundamental, inclusive, para poder destruir o cangaço, né, mas que também os cangaceiros tiveram acesso a ela. Então, essas discussões são muito ricas, que em apenas duas aulas em sala de aula, eu não conseguiria discutir. Então, eu teria que ampliar essa discussão para além de simplesmente passar o filme. Parece que você bebeu na fonte de Rui Facó, né? Final dos anos 80 e dos anos 90, quem estudou um pouco da história do cangaço, do Nordeste do Brasil, passava por Rui Facó. E Rui Facó era um marxista. Né? Isso. E outra, uma vez nós participamos de um evento que se discutia sobre tudo e o cabo levantou: por que ninguém está falando no Rui Facó? É a obra mais importante, né? E hoje a gente vê que já saiu muito dessa dicotomia, né? De herói ou bandido, né? Vai para muito além disso aí. Exatamente. E o filme, eu acho que articula muito bem essa discussão. É verdade, é verdade. O final dos anos 80 e início dos anos 90, quando nós olhávamos para o estudo do cangaço, ele tinha essa versão, e até hoje muitos pesquisadores, até historiadores, né, de formação acadêmica, que eu gostei da sua definição de historiador público para Frederico, porque nós temos centenas de historiadores públicos que eu tiro o chapéu, que são pessoas com muita competência, muita responsabilidade, e o fato de não ter um diploma de historiador não desmerece o trabalho dele, nem dá a ele uma condição inferior a qualquer outro ou outra que tenha passado pelos bancos de um curso de história. Frederico é um exemplo, né? E citando a Frederico, mas temos dezenas que a gente tem que tirar o chapéu pelo trabalho que eles fazem. Nós vamos falar um pouco sobre a participação da Aba Filme. A Aba Filme, que no filme ele está por trás desse processo, porque quem assistiu o Baile Perfumado, ou quem já viu aquelas cenas reais, que são os resquícios, a herança que ficou, e ainda bem que sobraram alguns minutos daquele trabalho que o Benjamin Abraão fez. Eu não teria coragem de fazer aquilo que ele fez, entendeu? Também vocês teriam, não. Mas alguém tinha que ter essa coragem, né? E aí nós separamos alguns momentos do filme para a gente comentar aqui, né? E vamos começar por partes, né? Para a gente estabelecer um diálogo. Nós temos aí uma cena onde o Benjamin Abraão
está negociando com o Adhemar Bezerra de Albuquerque. Como é que você vê a Aba Filme nesse percurso? É interessante que eu sou cearense, né, de Fortaleza, revelei muitas fotos, né, na Aba Filme e só fui descobrir agora, né, estudando para o nosso encontro, que Aba é um acrônimo do nome do Adhemar Bezerra de Albuquerque, né? Então, a Aba Filme, ela teve, a gente vê, eu não conhecia esse personagem, né? Eu cheguei a conhecer o filho dele, o Chico Albuquerque, que foi quem ficou responsável pela empresa após a morte do pai, né? O Antônio e o Francisco, mas o Chico, chamado Chico Albuquerque, é quem tomou pé da empresa toda. Ela vai ser criada em 1934, né, nesse momento histórico, embora o Adhemar já tenha uma experiência e uma ação em relação ao cinema e à fotografia desde bem antes, né? Ele faz um filme em 1925, o Juazeiro de Padre Cícero, onde ele acompanha o Padre Cícero nas ruas lá de Juazeiro, né? E ele vai ser fundamental para que o Benjamin Abraão tenha os instrumentos necessários para fazer a filmagem do Bando de Lampião, né? E ele, inclusive, fazia também ele tinha um certo acesso aos coronéis, né? Porque se os coronéis também dissessem que não poderia ser entregue à máquina, né, ao momento do filme que o Benjamin Abraão, né, vai negociar bastante, né, porque havia uma dificuldade, inclusive, de deslocamento desses instrumentos naquele momento histórico, e o filme mostra bem isso. E a Aba Filme foi talvez a grande empresa de fotografia de Fortaleza, e infelizmente com a chegada do celular, né, aliás, não tanto do celular, mas da fotografia dentro do celular, né, quase ninguém mais hoje revela fotografias, né? Se tornou uma coisa de gente do passado, de gente velha. É interessante, Geraldo, que você coloca aí, porque a ousadia de Benjamin Abraão de passar vários dias na companhia do Bando de Lampião, primeiro a coragem enorme, não só de você enfrentar aquele bando, você ter a coragem de chegar. Claro, ele teve todo um aparato, todo um apoio, toda uma permissão, uma permissão, uma negociação, uma preparação, né, de coronéis, de políticos. Acredito, não posso afirmar, né? Se alguém que está nos assistindo tiver alguma informação, pode colocar do respaldo da polícia, das volantes, vai lá que a gente dá. Eu não posso afirmar que isso aconteceu. Eu estou levantando a possibilidade, pelas relações entre coronéis, cangaceiros e no meio ao volante, que há uma relação política aí, que a polícia tenha, em alguns momentos, possivelmente, fechado os olhos para essa atitude. O que é que você acha? Inclusive no filme, né, um personagem, o Lindalvo Rosas, né, ele coloca essa possibilidade para ele. Por que a volante muitas vezes não consegue ter acesso ao lampião e você consegue? Exatamente. Né? Então, que articulação é essa que você está tendo, que a gente não consegue chegar até ele, e você não só chega, se relaciona e ainda filma e faz propaganda do bando. Né? Pois é. Entendeu? Porque o filme ele é interessante porque, inicialmente, você pensa também que ele é um filme biográfico, né? Uma biografia do Benjamin Abraão, esse comerciante, esse artista, esse cinematografista, que o pessoal chamava na época, né? Libanês. Mas, na realidade, o filme consegue fazer um triângulo interessante. Ele, ao mesmo tempo que conta a história, uma parte da trajetória do Benjamin Abraão, mas ele articula também para conhecermos aspectos do Bando de Lampião e também desse personagem Lindalvo Rosas, que é interessante que, na pesquisa, ele é um personagem que eu encontrei, né, num artigo que ele representaria um coronel, né, de Pernambuco chamado Manuel Ferraz Flor, né, e não outra pesquisa disse que não, ele representaria um outro coronel, no caso aí da Paraíba, que é o José Luciano de Albuquerque Maranhão. E aí eu fiquei aquém dos dois, né? Porque ele é um personagem que parece representar alguém que realmente existiu, e não um personagem que existiu, como no caso, né, do Lampião e o Benjamin Abraão, que sim, são personagens que existiram, reais,
E o Lindau parece que foi alguém que quis representar. Por que ele não quis mexer nisso aí? Por que ele não colocou lá o nome Coronel Zé Lucena ou o Coronel Manuel Ferraz, né? Então já vem a questão também das escolhas que são feitas pelos produtores e diretores, né? Quando eu levanto essa questão da ousadia do Benjamin, é porque o mundo do cangaço era um mundo muito violento. E os cangaceiros, eles não eram violentos apenas para com seus inimigos. Eles eram violentos dentro do próprio bando. Era inaceitável, na cabeça do Lampião, algum membro do seu bando desrespeitá-lo ou quebrar alguma regra. E uma das cenas de violência que me chocou muito, e nós vamos ver essa cena agora, em que Lampião executa alguns companheiros acusados de traição. Essa cena marca, pode ver aí, ele enfia o punhal no que se chama popularmente sabonete. Sabonete, para quem não sabe, é essa parte aqui, que fica próximo na clavícula, né? Ele enfia o punhal é grande, e esse punhal ele vai afetando o pulmão, o coração, vai rasgando tudo, né? E é uma cena extremamente violenta para um homem como... Claro que o Benjamin ele não presenciou, mas assim, esse mundo da violência, como é que você entende essa questão, não só da cena que a gente está assistindo aí, mas esse universo da violência no cangaço? Realmente extremamente complexo essa questão, sabe, Lemuel? Porque ao mesmo tempo que o Benjamin Abraão ele queria mostrar o bando de Lampião, e o Lampião vai usar também como uma espécie de propaganda, mas também era importante para ele, enquanto documentarista, né? Não existia, claro, essa profissão à época, mas como alguém que trabalhava com fotografia e cinema, mostrar o trabalho que eles, olha, eu consegui filmar Lampião que ninguém conseguiu. Então isso, de certa forma, dava também a ele um certo prestígio, né? E, ao mesmo tempo, a possibilidade dele fazer negócios. Porque ele levava para o bando de Lampião perfume francês, uísque, né? Que é outra coisa também que eu acho importante que o filme retratou, né? O Lampião gostava de usar perfume francês, Fleur d'Amour, né? Bebia White Rose, né? Cavalo branco. E muita gente, o pessoal pensa, não, bebia só cachaça, né? Como se cachaça também fosse uma bebida de melhor qualidade do que o uísque. Então ele também fazia essa negociação junto aos coronéis e quem sabe ele até obtinha lucros através desse processo e além do prestígio por ter tido essa coragem, ousadia de ter sido o único a filmar o bando de Lampião. Então são discussões, como você disse, há muita coisa ainda a ser discutida e pesquisada. O cangaço foi pesquisado no seu todo. Essa talvez possa ser uma fonte de pesquisa, né? O que levou o Benjamin Abraão a entrar nesse mundo violento, até essa ousadia, essa coragem de filmar um bando da qual muita gente sequer queria chegar próximo porque tinha medo, devido inclusive às questões da violência que foram mostradas aí nas cenas do filme. Agora o filme, e a gente sabe, nós que estudamos o cangaço, a gente sabe que a violência naquele momento histórico do cangaço, ela não era praticada só pelos cangaceiros. A gente não pode dizer também, eu particularmente, não vejo nenhum ato de heroísmo em cangaceiro. Essa história de dizer assim, nem bandido, nem herói, não, ele era bandido. Alguém pode até defender, e eu respeito, algum ato de heroísmo de Lampião que eu não vejo. Eu vejo em algumas situações ele favorecer alguém, porque esse alguém o favoreceu. Esse alguém prestou algum serviço a ele ou deixou de prejudicá-lo. E a maioria dos coiteiros não acoitavam Lampião ou qualquer outro cangaceiro porque gostasse. Muitas vezes eles acoitavam porque eles temiam algum ato violento de Lampião ou de qualquer outro, o Curisco, o Sabino, não importa quem fosse o cangaceiro. Certo? Mas a Volante também praticava a violência. O coiteiro ele estava entre dois fogos. Se ele não atendesse ao cangaceiro
ele sofria. Se ele não atendesse a volante, ele sofria. Se ele atendesse ao cangaceiro, ele não sofria nas mãos do cangaceiro, porém sofria nas mãos da volante. E, de qualquer maneira, ele era uma vítima desse universo violento. É tanto que nós temos uma cena aí, onde a volante chega numa casa de uma família acusada de ser coiteiro. Como é que você vê, Gerardo, essa relação volante, cangaceiro e famílias, donos de sítios, vaqueiros, que eram acusados de serem coiteiros e que, de fato, muitos eram coiteiros. Muitos tão bandidos quanto os cangaceiros. Como é que você vê essa relação? Lemuel, eu tenho visto que hoje há uma discussão muito grande de como é tênue essa linha entre quem é o cangaceiro e quem é o jagunço. É verdade. Né? Porque muitas vezes o cangaceiro assumia a posição de um jagunço, do defensor dos interesses dos coronéis. Né? Então, assim, para aquele de baixa renda, né, ou que não tinha grandes condições ou prestígio, ser um coiteiro era um medo muito grande, como você disse, porque ele ia sofrer violência, poderia sofrer violência tanto da volante como dos cangaceiros. Mas no caso dos coronéis, que já não eram pessoas tão frágeis, né? Porque eles eram coiteiros também com medo do cangaço, ou porque também havia uma relação de troca com esses cangaceiros, inclusive muitas vezes os usando como jagunço para fazer os seus trabalhos, né? Então realmente são discussões interessantes, porque quando eu comecei a estudar o cangaço, e confesso a você que estudei pouco, eu estava rememorando, né, meu tempo de sala de aula, eu acho que eu pouquíssimo trabalhei o cangaço em sala de aula. Eu trabalhei muito mais através da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que traz algumas questões relacionadas ao cangaço, do que propriamente sentar na sala de aula e vamos trabalhar uma aula sobre o cangaço. Mas o entendimento é que a gente via o cangaceiro, mas não conseguia ver essa relação dele enquanto jagunço. E essas discussões que foram feitas depois, e o filme também nos proporciona, a fazer essa discussão. Então, assim, para aquela família de baixa renda, ele não tinha outra saída. Se não fosse coiteiro de um lado, seria do outro, senão ia morrer por um lado, eu ia sofrer pelo outro. Mas no caso já dos coronéis, eu acho que vai para além do medo, vai para uma relação de reciprocidade e de uma relação de interesses, sabe? Então a gente poderia estabelecer aí categorias de coiteiros. Sim, talvez sim, talvez sim. Aquele coiteiro, o dono de sítio, um vaqueiro, ou que não tinha outra opção. Que não tinha outra opção. Bom, essa é uma categoria, né? E o coiteiro coronel, que poderia usar aquela mão de obra cangaceira na condição de jagunço para defender seus interesses. Isso, acho que já seria daí uma grande discussão, né? Que o filme também proporciona isso, se a gente tiver condições de chegar a esse debate, a essa temática. Porque essa cena que a gente assistiu aí mostra aparentemente um pequeno sitiante. Ali com a família, com a mulher e tal, e a volante e tal. Mas o filme também mostra o Coronel Libório, né? Quer dizer, uma figura, né? E outros coronéis que a gente vê que tem uma condição financeira muito forte, muito firme, né? Quer dizer, então, é possível, e aqui é interessante isso que Gerardo coloca, porque já é uma sugestão de pesquisas para aqueles que querem mergulhar, né? Dividir os coronéis em categorias, se der para fazer isso, hein, gente? Nós estamos apenas levantando aqui, aí os pesquisadores, os historiadores do cangaço, eles vão dizer, não dá para dividir em categoria, que coisa é essa? Mas o Gerardo fez uma provocação. Cabe a quem está nos assistindo acatar ou não e, de repente, saber se tem fundamento fazer um estudo em cima disso. Inclusive, façam observações, né? No programa. E faz o seu comentário, faz a sua crítica, concorde, discorde. Você tem liberdade para fazer isso, né? Gerardo, a figura do Benjamin Abraham, ela intriga, mas o trabalho que Benjamin fez, o resultado do trabalho que Benjamin fez, que não chegou ao objetivo final, que era mostrar nas telas dos grandes cinemas
do Brasil, das cidades do Brasil, mas também no exterior. Eu fico imaginando, nós vivíamos o governo de Getúlio Vargas. Ele estava começando ali aquela postura autoritária. E com o discurso de modernização do Brasil. O coronelismo era símbolo do atraso político. O cangaceirismo está inserido, se você for fazer um estudo, dentro dessa política coronelística. Não dá para separar. Imagine um filme, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, sendo exibido em plena gestão de Getúlio Vargas, sendo exibido nos telas de cinema do Rio de Janeiro, Londres, Paris, Nova York. O que seria do Brasil? Essa cena que a gente vai ver aqui, o cineasta Benjamin Abrams explica a Lampião qual é o objetivo do filme e como Lampião passaria a ser mais conhecido. Enquanto a cena está rolando, eu queria que você... Como seria o Brasil se esse filme tivesse chegado? E será que essa possibilidade do filme chegar, como se dizia na época, nos estrangeiros, teria sido o motivo de Getúlio Vargas vir cá? Pode ser. Além dessa hipótese, existe a questão da centralização do poder político, de como a questão da modernização e a questão de que destruir o cangaço naquele momento seria impor a ordem nacional, a ordem do Estado brasileiro sobre uma região do país em que esses cangaceiros estavam colocando em xeque, porque de certa forma era uma desmoralização toda a vida que o bando de cangaceiros destruía uma volante que vinha representando o Estado, seja o Estado, unidade da Federação, seja o Estado Nacional, né? Que naquele momento o Estado, a unidade da Federação representava a União, porque Getúlio Vargas praticamente retirou a autonomia dos Estados. Então, destruir o cangaço era uma forma de impor o poder da União sobre os Estados, sobre as unidades da Federação, aumentar mais esse poder, tanto é que Lorival Fontes, que era o chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, do governo Vargas, que era um órgão muito importante naquele momento histórico, né, não só de comunicação do governo, de propaganda, ele cobrava dos governos estaduais um reforço nesse combate ao cangaço, né? Eu não confesso que eu não sei lhe dizer que se por acaso o filme tivesse chegado ao estrangeiro, haveria alguma pressão dos países estrangeiros, né, no sentido de mostrar, ó, eles não são tão violentos como você está dizendo, né? Por que você vai reprimir? Então, não sei se eles seriam uma posição de não apoiar o governo Vargas, no sentido do extermínio ou de acabar com o cangaceirismo, né? Porque, na realidade, combater o coronelismo, Vargas combatia, porque Vargas, como dizia um professor meu, ele era um pêndulo, né? Quando as coisas estavam mais à direita, ele ia mais à direita, quando estavam mais à esquerda, ele ia à esquerda, quando estava no centro, ele ficava no centro. Então, ao mesmo tempo que ele combatia o coronelismo, ele também reforçava aqueles coronéis que aceitavam a submissão ao Estado brasileiro. Então, confesso que eu não sei te dizer se esse filme tivesse chegado ao estrangeiro, haveria algum tipo de pressão, mas tornaria o cangaço um fenômeno mais visto, conhecido e até, quem sabe, mais pesquisado fora do país. E eu acrescentaria o seguinte, eu escuto muitos colegas dizer, e eu concordo com essas falas, de que o cangaço poderia ter mais produção cinematográfica do cangaço, a exemplo de que ocorre com esse fenômeno do banditismo nos Estados Unidos, o chamado faroeste, né? Eu tenho um amigo de Fortaleza, Aderbal Nogueira, que é documentarista, e faz um trabalho fantástico, Aderbal. E ele sempre diz, olha, o Lampião, ele teve um peso muito maior e uma história muito mais dinâmica do que muitos bandidos norte-americanos, mas que esses bandidos norte-americanos aparecem muito, o mundo conhece muito mais esses bandidos do que o Brasil conhece Lampião, né? Por conta do cinema, de Hollywood, né? Agora é importante verificar o seguinte, uma coisa é a produção cinematográfica
40, 50, 60 anos depois, retratar o cangaço como produção cinematográfica e vender como produto, porque o cangaço hoje para mim é produto, pulou o muro. Se no passado era o ato de violência, causava sofrimento, traumas, etc, etc, hoje gera renda e emprego. Em todos os campos. O artesão ganha dinheiro com cangaço, o músico ganha dinheiro com cangaço, o forrozeiro ganha dinheiro com cangaço, o ator ganha dinheiro com cangaço, né? O comerciante que bota um restaurante, bota um barzinho, etc, etc. As indústrias cinematográficas. Tudo ganha dinheiro com cangaço. Então o cangaço virou um produto que agrega valores. Então, uma coisa, Gerardo, hoje você fazer uma grande produção de cinema e vender o cangaço como produto. Outra coisa, se eu estiver equivocado, você me olha, mas você está equivocado. Outra coisa no final dos anos 30, aquele filme que foi feito real, não é ficção, chegar nos telões do Rio de Janeiro, São Paulo, Londres e tudo mais. Como é que você vê uma ficção e tal? Não causaria um choque dessas autoridades desses países? Você falou uma coisa muito interessante. Realmente a gente foi muito acostumado a assistir filme faroeste, né? O Billy the Kid, Sundance Kid, né? Essa galera toda, e a gente conheceu muito bem, vocês dizem, Lampião, o mundo não conheceu, talvez com uma história muito mais fascinante, né? Parece que uma linha cinematográfica chamada Nordeste Stern, né? Que quer fazer os filmes do cangaço parecido com os filmes de oeste estadunidense. Eu não sei se se é a melhor opção, né? Transformar isso aí. Mas dentro do que você disse, dessa visibilidade que seria dada para o cangaço a nível internacional, acho que seria muito interessante. Mas não sei se é um anacronismo querer de repente fazer um filme do cangaço semelhante ao filme de faroeste estadunidense. Eu não sei se isso contribuiria, né? A nível histórico, ao meu ver, contribui para a discussão, mas não para o entendimento do cangaço. Mas poderia ser uma espécie de uma vitrine, né? De algo que aconteceu dentro do Brasil que é pouquíssimo conhecido no exterior, né? Eu particularmente só vi o Eric Hobsbawm falar sobre essa questão do banditismo no Ceará em uma de suas obras. Em geral, a gente não escuta muito falar. Você que é um pesquisador, né, que tem mais acesso e lê mais do que eu sobre isso, talvez você até conheça, né, historiadores ou até mesmo pesquisadores estrangeiros que falem mais sobre esse fenômeno. Eu, particularmente, até hoje só vi o Eric Hobsbawm tocar sobre... E não é fazer uma análise sobre isso, não. Ele vai fazendo algumas construções teóricas a respeito. É verdade. Existem outros. Uma outra cena que me chamou a atenção, porque nós já falamos, você falou da modernidade, você falou da arte, você falou da relação, tá? É a religiosidade. A gente encontra muito esse caráter religioso, porque a gente não pode esquecer que o cangaceiro, ele era um sertanejo. E o sertanejo, ele é religioso. Em sua maioria, católico. É aquele catolicismo que alguns chamam de catolicismo popular. Mas está ali a veia, o princípio do catolicismo. E aí tem essa cena que eu acho interessante, é a cena do bando fazendo a oração. Como é que você vê essa relação da crença, da religiosidade, com o mundo do crime, com a bandidagem? Porque Lampião, como homem do seu tempo, né, e aqueles que fazem parte do seu bando, eles também vivenciavam essa transformação que vai ocorrendo na mentalidade da sociedade brasileira e mundial, entre o arcaico e o moderno. Quer dizer, o religioso aí seria um exemplo do arcaico, né? E muita gente pensa, como é que essas pessoas que cometem esses crimes têm religiosidade? Né? Ora, a gente não pode esquecer que uma das pessoas da qual o Lampião que mais tinha autoridade sobre o Lampião era Padre Cícero. Né? Então, a religiosidade não está fora dessa relação dele com a violência. Isso não fala, porque eu sou religioso, eu não vou cometer violências. Quantas e quantas violências já foram perpetradas na história em nome da religião? Se nós formos estar aqui, começar pelo Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, poderíamos chegar a vários outros exemplos. Mas é muito interessante a gente perceber
que ele está inserido nesse mesmo contexto em que ele ao mesmo tempo ele valoriza aspectos, né, arcaicos, antigos da sociedade, mas também sem perder o olhar sobre as transformações que estão ocorrendo dentro da sociedade e que chega ao seu bando, né? Porque a gente às vezes acha que é só uma coisa. Eu acho que a pós-modernidade, né, não sei, eu quero só dizer sobre esse aspecto da pós-modernidade, que talvez não caiba aqui no nosso diálogo, ela trouxe uma coisa que eu considero importante, ela substitui o I pelo o ou. Aliás, o ou pelo I. A coisa não é só uma coisa ou outra, mas ela pode ser uma coisa e outra. E eu acho que o Bando de Lampião ele consegue estabelecer essa conexão entre o arcaico e o moderno, se favorecendo e ao mesmo tempo se relacionando com essas circunstâncias que ocorreram no momento. E já que você falou de arcaico, moderno, as mulheres do cangaço, elas trouxeram, e eu concordo com isso, trouxeram um ambiente diferente. Alguns dizem que humanizou o cangaço. E a gente viu algumas cenas, até de carinho da Maria com o Lampião. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse lado humano, ou sei lá, um lado mais light do bando a partir dessa cena que a gente pode ver aí do Lampião com a Maria. Eu vejo que tanto o filme como a filmagem do Abraão, ele nos possibilitou conhecer esse outro olhar que, em geral, nos filmes do cangaço só mostra o cara matando, sendo violento, brutalizado, né? Existia também esse lado mais humano, ó, penteando o cabelo, né? Todo um carinho por trás disso, ela dizendo que ele gosta desse tipo de carinho. Usar o perfume, que é interessante que Lampião chegou até a ser acusado, né, em determinadas pesquisas aí, de ser homossexual porque gostava de usar perfume, gostava de usar anel. Meu irmão, isso é o suprassumo do anacronismo, né, de você considerar que alguém tem uma relação, como se também a homossexualidade fosse uma coisa negativa, porque usa perfume e usa anéis. Então, o filme também nos dá esse outro olhar que muitas vezes a gente não percebe e não vê no cangaço, nem no cinema e nem nas pesquisas. Então, acho extremamente positivo e também mais algo a parabenizar a produção cinematográfica. Nós reservamos uma última cena para a gente bater um papo aqui, a gente já está caminhando para o final, que é o baile perfumado. Sim. Mas eu queria que você comentasse sobre essa cena do baile, para a gente fechar o nosso bate-papo. É aí onde é gerado o título do filme, né? O baile perfumado, porque o baile vem logo depois, né, da Maria Bonita, pentear o cabelo, passar perfume, e aí vai mostrando o baile que na realidade é uma encenação. Ali o pessoal está encenando para que o Benjamin Abraão faça a sua filmagem, né? Muitas das filmagens que foi feito aconteceu natural. Não, vamos aqui, vai mostrando vocês dançando aí. Mas é interessante também perceber que há momentos de lazer, há momentos de relaxamento dentro do grupo. Não é só violência, não é só estar diretamente voltado a estar preocupado com as volantes, mas há um momento em que eles se descontraem, que dançam, que se relacionam, que, como você disse, de repente pode ter sido por conta dessa humanização que talvez as mulheres tenham trazido para o bando, né? Gerardo, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Ô, meu amigo. Eu queria que você dissesse aí, o nosso sorteio, hein, gente? Olha, o pessoal pediu para eu sortear mais um livro dos anais do segundo seminário Cangaço Felipe Guerra. Está aqui, ó. Vai ser sorteado agora. Gerardo vai dizer de 1 a 15, Gerardo. 8. 8. Olha aí. Sulamita Buriti. Essa nos acompanha toda sexta-feira, todos os dias. Ela está conosco, você vai receber. Mande só o seu endereço, tá, Sulamita, para que eu possa enviar o livro. E lembrar, você pode concorrer, está aqui o nosso QR Code, você faz o depósito do valor que você quiser, que você será sorteado sempre. Gerardo, muito obrigado, amigo, por ter dividido conosco esse espaço maravilhoso. Eu que agradeço, amigo, ter aceito esse desafio que você me colocou. Espero ter contribuído, né, para o debate, né?
E estarei sempre à disposição para que a gente possa dialogar, porque é sempre bom dialogar sobre a história, mesmo sobre um tema que pretensamente já foi bastante estudado, né? Estamos encerrando mais um episódio do Resenha do Cangaço. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo episódio.